Bom dia, nono ano. Agora nós estamos fazendo módulo 2, tá, do nosso livro, módulo 2, capítulo 4, equações de segundo grau e sistema de equações. Tá? Então, primeiro, equações de segundo grau. Tá? Dá uma lida no livro, vai passar várias informações para vocês. Eu aqui já estou resumindo a nossa matéria toda. Tá? Então, primeira coisa, toda equação de segundo grau tem esse formato aqui. Tá? Vai vir dessa forma aqui. Essa aqui é a forma geral da nossa equação de segundo grau. O que nós temos aqui? ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, tem esses três termos aqui e eles vão aparecer em todas as nossas equações. Tá? Então, aqui nós temos uma equação completa. Ela está completa com A, B e o C. Tá? São os três termos que aparecem na nossa equação. Aqui para baixo nós temos as equações incompletas. Tá? Então, essa aqui ela é completa e daqui para baixo ela está incompleta. Por que ela está incompleta? Nós temos que ter o quê? A, B e C. Tá? Nessa aqui de baixo eu tenho o A e tenho o B. O C ele sumiu, ou seja, ele é zero. Nessa aqui de baixo eu tenho o A e tenho o C. O B sumiu, então o B é igual a zero. Nessa daqui de baixo eu perdi o B e o C. Tá? Fiquei somente com o A. Então o B e o C vai ser o quê? Zero. Tá? O único termo que não pode sumir é o nosso A. O A ele tem que ser sempre diferente de zero. O B pode ser zero? Pode. O C pode ser zero? Pode. O A não. Por quê? Se o A for igual a zero, ele vai sumir. Se ele sumir, eu deixo de ter uma equação do segundo grau. Porque o que indica a equação do segundo grau é esse expoente aqui, ó, tá? Que é o expoente 2, que é do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau tem que ter o x ao quadrado, y ao quadrado, w. Então, continuando aqui, deu uma pausa aí, w ao quadrado, tá? Qualquer letra elevada ao quadrado, tá? A gente vai ter uma equação de segundo grau, tá? Então, lembrando, a equação completa e as equações incompletas. Como é que nós vamos resolver essas contas, tá? Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 16x igual a zero, tá? E toda a equação vão ser igualada a zero. Então, aqui, eu vou colocar em evidência. Quem que eu vou colocar em evidência? Quem é comum? Fator comum, tá? Lembrando lá as fatorações. Fator comum, né? O x. O x eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. X que multiplica. Eu tenho 2. Se eu tiro 1, fica 1 aqui. Eu tenho 1. Se eu tiro 1, vai ficar nada aqui, vai ficar só o 16. Então, aqui, ó, 16. Tá? Igual a zero. Agora, né, o que eu tenho aqui? Duas contas. Uma multiplicação, tá? Então, um desses fatores aqui vai ser o quê? Zero. Por quê? Quando eu multiplico 0 vezes isso aqui, dá zero. Tá? Qualquer número vezes zero vai dar zero. Tá? Então, aqui eu tenho que x é igual a zero. Já tenho uma resposta. E a outra resposta é que x menos 16 é igual a zero. X menos 16 é igual a zero. Pego o 16, passa ele para o outro lado. Então, fica como? X é igual, ele é menos, vai para lá como mais. Então, x igual a 16. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho duas respostas. Eu tenho x igual a zero e x igual a 16. Tá? Então, na equação de segundo grau, nós vamos ter duas respostas no máximo. Tá? Vamos ter nenhuma resposta, uma resposta só ou duas respostas. Tá? Então, aqui no de baixo, o que nós temos aqui? Tá? Lembrando aqui, ó, A, B e o C,
ele sumiu. É essa conta aqui, ó. A, B, o C ele sumiu. O Z é 0, não aparece ali. Agora, na segunda conta, quem eu tenho? Eu tenho o A, que é o x ao quadrado, e tenho um número sem letra, que é o C, tá? Que não acompanha com x. Aqui tem x, e aqui não tem x. Olha, ele vai diminuindo. 2, 1 e o 0. Então aqui nós temos, né? Como é que eu vou resolver essa conta aqui? X ao quadrado. Pega esse 9 aqui, ó, igual esse daqui, ó. Passa para o outro lado. Igual a 9. Acabou aqui? Não. Por quê? Ainda tem essa potência aqui, ó. Quando eu passo para o outro lado, eu passo o quê? As operações inversas, tá? Aqui era menos, quando ele vem para cá, ele vem como mais. Aqui é menos, ele passou para o outro lado, operação inversa da subtração, adição. X ao quadrado é uma potência. Se eu pego essa potência e passo para o outro lado, eu vou ter o quê? Uma raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 2. Opa, de 9. Aqui, ó, raiz quadrada de 9. Tá? Agora nós temos o quê? Raiz quadrada de 9. 3. Por quê? 3 ao quadrado, 9. Mas pode ser x igual a menos 3? Pode também. Por quê? Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Por que que também pode ser o menos 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 3, lembrando de colocar entre parênteses, tá? Menos 3 é um número elevado ao quadrado, também é igual a 9, tá? Então, 3 ao quadrado é igual a 9 e menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, aqui eu tenho duas opções, tá? Tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, a raiz quadrada, tá? Onde que a gente vai descobrir isso aqui? No próximo passo ali eu vou mostrar para vocês de onde que sai aquele sinal. Tá? E agora nós temos o quê? 4x ao quadrado é igual a 0. O que que eu faço aqui? Como é que eu resolvo essa daqui? Essa conta reduzida. Tá? Mais reduzida ainda. Tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta por aquela regra. Isso aqui não é uma igualdade? Então o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu posso somar esse lado e somar esse lado. Eu posso multiplicar esse lado e multiplicar esse lado. Eu posso dividir esse lado e dividir esse lado. Tá? Por números o quê? Iguais. Tá? Ou então simplesmente passar o número para lá. Então vamos lá. 4, ele está o quê? Multiplicando. Ele vai para o outro lado, dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 4. Quanto que é 0 dividido por 4? 0. Então, x ao quadrado é igual a 0. Isso aqui é uma potência. Né? Vimos que a potência passa para o outro lado. Então, quando a potência for para o outro lado, como é que vai ficar? Vai ficar x é igual a operação inversa da potência, raiz. Raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 vai ser 0. Né? Então, x é igual a 0. Aqui nós temos, né, dois valores. Aqui nós temos um valor, ou dois valores iguais. Tá? Pode ser mais 0 menos 0, como mais e menos não entra no 0, fica só x igual a 0. Tá? Agora aqui, ó, nós vamos ver a nossa fórmula. Tá? Essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Tá? Já ouviram falar? E agora nós vamos aplicar essa fórmula. Fórmula de Bhaskara. Tá? No livro, eu não li no livro ainda, mas deve ter o passo a passo dessa fórmula aqui. Tá? Então o que que nós vamos ter aqui? A fórmula de Bhaskara. Tá? Aqui entraria um x
x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, tá? Quem é b ao quadrado menos 4ac? É delta, tá? Esse triângulozinho aqui é o delta, tá? Uma letra grega. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Aqui é a nossa fórmula e aqui é o delta, tá? Só para diferenciar, porque algumas contas a gente vai fazer somente em cima de delta, tá? Então, a gente calcula delta e vai achar o resultado ou a nossa resposta para a pergunta que vai ser feita, tá? Então, aqui, quando eu falei que tem duas respostas, uma resposta, tá? Respostas iguais, respostas diferentes, é o delta que vai dizer isso pra gente. De que forma? Tá? Se o delta ele for maior que zero, aqui, ó, maior que zero, né? Quais são os números maiores que zero? São os positivos, tá? Então, nós vamos ter duas raízes, tá? Duas raízes. O que vem a ser a raiz? A raiz é a resposta da nossa equação de segundo grau. Então, nós vamos ter duas raízes diferentes. Tá? X e Y. Duas raízes diferentes. E se o delta for menor que zero, nós não teremos raízes. Por quê? Se o delta é esse número aqui, ó. Ele está dentro de onde? De uma raiz quadrada, tá? Então, aqui é par. Então, se o delta for menor que zero, o delta é negativo. Se o delta é negativo, eu não tenho raiz negativa, tá? Com índice par. Se o índice for par, eu não tenho raiz negativa. Então, se o delta for menor que zero, eu não tenho solução para essa conta aqui, tá? E se o delta for igual a zero, eu tenho uma raiz real, porque aqui vai ser o quê? Aqui vai ser zero, né? Aqui, ó, zero. Vou ter uma raiz só. Aqui nós temos duas coisas, ou é uma raiz ou duas raízes iguais, tá? Porque aqui, ó, é mais e menos. Tá? Então aqui é zero, vai ter esse número, mais um número, esse número, menos um número. Tá? Duas iguais ou uma diferente, ou uma raiz só. Tá? Então, voltando, delta maior que zero, duas raízes diferentes. Tá? Vão ser raízes distintas. Você vai fazer a conta e vai achar 2 e 3, 5 e 4, menos 1 e 10, tá? Raízes diferentes aqui. Se o delta for maior que zero. Delta menor que zero, não tem raiz, tá? Não existe. Resposta é essa. Comecei a fazer minha conta, minha fórmula. Achei aqui, menor que zero, não existe, tá? Aqui embaixo, igual a zero. Se aqui for igual a zero, eu tenho uma raiz ou duas raízes iguais, tá? Então, recapitulando tudo. Equações de segundo grau, formato da nossa equação, ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, nunca vai ser zero nosso a, tá? Equações incompletas, ax ao quadrado mais bx, ax ao quadrado mais c e o ax ao quadrado. As formas de se fazer, colocando em evidência, tá? Transportando para o outro lado o valor e tirando a raiz. Tá? Esse aqui também eu transportei para o outro lado, mas eu também poderia fazer, tá? Dessa forma aqui, ó. Pegar aqui, ó, 4x ao quadrado igual a zero e dividir os dois números por 4 dividido por 4. Tá? É o que eu fiz aqui em cima, passando para o outro lado. 4 dividido por 4 vai dar 1. 0 dividido por 4 vai dar 0. Vai dar esse resultado aqui de cima. Tá? São duas formas de se fazer. Então, lembrando que nas igualdades a gente pode usar de artifício. Aumenta de um lado, aumenta do outro. Divide de um lado, divide do outro. Multiplica de um lado, multiplica do outro. Subtrai de um lado, subtrai do outro.
pelos mesmos valores, tá? Isso a gente pode fazer. Então, resolver as contas. Equação de segundo grau, quando ela for completa, eu aconselho, tá, fazer a fórmula de Bhaskara. O livro ele passa ali a fatoração, tá? Que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ter que voltar lá atrás para ver por fatoração. Resumindo tudo, fórmula de Bhaskara, tá? Resolve qualquer equação, desde a completa até a incompleta, tá? Então, todas essas equações aqui, esses formatos aqui, eu resolvo com a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula resolutiva da equação de segundo grau, tá? Então, lá dentro do mural eu vou passar os exercícios, vou analisar aqui alguns exercícios para vocês e a gente começa a nossa nova matéria, tá? Bom dia!